Hamlet, junto com Romeu e Julieta, são as peças mais encenadas do dramaturgo inglês William Shakespeare. Claro que Shakespeare tem muitas outras peças famosas, como Macbeth, como Otelo, mas Hamlet é talvez uma das mais importantes peças de teatro, não só de Shakespeare, mas do mundo todo, né? Sobre Hamlet foram escritos milhares de trabalhos acadêmicos, artigos de jornal, né? Ao longo dos séculos, centenas ou talvez, sei lá, milhares de estudiosos tentaram e ainda tentam analisar cada pedacinho do texto. Alguns, inclusive, tentam fazer essa análise à luz da psicanálise, né? Essa é a terceira obra de Shakespeare que eu tenho aqui no canal. Eu sempre digo que é preciso ler pelo menos 3 de um determinado autor para a gente poder entender o autor, né? Então, o que eu peço a você é que você tente assistir aos vídeos que eu tenho aqui no canal, que são Romeu e Julieta e Sonho de uma Noite de Verão. Os links estão, eu vou colocar, eles aparecem aqui embaixo. Porque assim, junto com o vídeo de hoje, que é o vídeo de Hamlet, você vai conseguir formar um painel da obra de Shakespeare. Claro, né, que é um painel, não é um estudo profundo, né? A minha preocupação aqui eu não estou numa sala de aula, eu estou na internet, então é sempre trazer aquilo que são os pontos que eu considero mais importante, mas de uma forma sempre mais concisa, né? Eu já disse em outros vídeos que eu acho que textos teatrais são sempre muito mais interessantes de serem assistidos do que lido. Por quê? Porque quando um escritor ele escreve para teatro, ele já pensa no texto sendo encenado no palco. Isso muda, gente, completamente a escrita, né? Por exemplo, em um texto dramatúrgico, não há normalmente, né, a figura do narrador. Então, não tem descrição detalhada de ambiente, não tem descrição detalhada de personagem. Por quê? Porque não precisa. O público está ali na plateia, ele está vendo o ambiente e está vendo o físico, né? Então, é diferente de um romance, em que o leitor precisa entender como que é aquele ambiente, precisa entender como é que é a personagem. E uma coisa também que é muito diferente é que no teatro a gente não sabe o que o personagem pensa ou o que ele sente, a não ser que ele diga isso para outro personagem. E às vezes é o que a gente chama de escada em teatro, né? A gente usa um outro personagem para que este aqui possa falar o que ele está sentindo. Claro que existem as rubricas, que são indicadores de como o autor quer que o texto seja encenado, ou como o personagem deve se movimentar no palco, a maneira como ele entra, a maneira como ele sai. Eu já contei também aqui no canal que eu escrevo para teatro, né? Já tenho algumas peças encenadas. E eu quero dizer para vocês que eu adoro as rubricas, né? Meus textos teatrais têm muitas rubricas. Por quê? Porque eu sempre tenho muito medo de que o diretor não entenda a minha intenção, ou então ele faça diferente do que eu imaginei. Gente, isso é a maior bobagem, é da minha cabeça. Por quê? Porque o diretor, normalmente, ele vai encenar do jeito dele, né? Esse é o trabalho dele. E ele pode, inclusive, se quiser, desprezar completamente as rubricas. Ele não vai ser fiel ao texto, mas é uma licença poética de quem é diretor de teatro. Bom, então vamos voltar a Hamlet. Então, mesmo sendo a leitura de um texto teatral, justamente porque não tem o narrador,
ela é muito mais rápida, né? Por quê? Porque só tem o discurso direto, ou seja, o diálogo entre os personagens. Então, mesmo Hamlet sendo a peça mais longa do Shakespeare, né? Que quando ela é encenada na íntegra, né? Ela leva cerca de 4 horas. Para você ler, ela é muito rápida. Todo texto de teatro é muito rápida a leitura. Claro, é uma leitura que você pode voltar, etc. e tal, repeti-la várias vezes para entender melhor, mas é uma leitura rápida. Como é um texto de domínio público e que você baixa da internet, eu quero dizer para você ter um pouco de cuidado com a versão que você vai escolher. Eu, por exemplo, eu quero mostrar, eu tenho Hamlet nessa coleção, né, que eu tenho um volume de comédia e um volume dos dramas de Shakespeare, né, que é muito bonita. Mas eu prefiro este outro volume, que é de outra coleção, chamada Coleção Teatro Vivo. Por que eu prefiro esta? Porque ela tem inúmeras notas do tradutor. Eu vou mostrar para vocês que, olha, tudo isso aqui são páginas e páginas de notas do tradutor. E por que as notas são tantas e por que elas são tão importantes? Porque, gente, Hamlet é um texto de mais de 400 anos e ele tem muitas expressões que nós não compreendemos hoje. Às vezes por culpa da tradução, mas porque às vezes são expressões que caíram em desuso. Então, as notas, elas nos ajudam muito nesse sentido. Então, na hora que você for escolher uma edição, seja em papel ou virtual, procure aquela que traz notas do tradutor. Uma curiosidade é que há 3 versões diferentes de Hamlet que chegaram até os nossos dias, mas elas têm pouquíssimas diferenças entre si. Isso é apenas como uma curiosidade, tanto faz você escolher uma ou outra, né? Não há uma versão considerada que seja, essa versão é muito melhor do que as outras. Não, elas se equivalem, tá? Bom, vamos à história então. Hamlet, quem é Hamlet? Hamlet é o príncipe da Dinamarca, né? A peça começa com o pai de Hamlet, que também se chamava Hamlet, né? Ele foi morto, ele morreu há pouco mais de um mês. E o que aconteceu logo após a morte do rei? A rainha, ela se casou rapidamente com o seu cunhado, o Cláudio, que era quem? Era irmão do rei, irmão do seu marido. E isso a gente talvez não entenda, mas quando você vai ver, na Dinamarca, naquela época, você não podia ter uma relação com o cunhado. Era considerado uma relação incestuosa, coisa que hoje não é, né? Você pode casar com o cunhado sem problema. Mas naquela época era. Então isso já era uma coisa muito diferente, né? Então, ao invés do Hamlet ser coroado, quem é coroado rei é o Cláudio, o tio. Então, Hamlet, gente, fica transtornado, porque ele perdeu o pai, perdeu a coroa e, de uma certa forma, sua mãe o traiu. Primeiro casando com o tio, essa relação incestuosa que eu mencionei, e depois porque foi muito rapidamente. Vamos combinar que o cadáver não tinha nem esfriado e ela já tinha se casado. Na primeira cena da peça, 2 soldados estão fazendo a guarda do castelo de Elsinor, né, onde Hamlet mora, e esses soldados, eles trazem o Horácio para que ele também veja um fantasma que tem aparecido para eles de madrugada. E que fantasma é esse? O fantasma é o do rei Hamlet,
pai do príncipe Hamlet, que havia acabado de morrer. O Horácio, como ele é amigo do príncipe, na noite seguinte ele leva o Hamlet para que ele também veja o fantasma do seu pai. E ali, quando o fantasma aparece, ele faz um sinal para que seu filho o acompanhe, para que eles possam falar a sós, né? Então deixa lá os soldados, o Horácio e o Hamlet acompanham o fantasma. Nessa hora, o fantasma conta para o Hamlet que ele havia sido envenenado por Cláudio, que era o seu irmão, e pede que o filho vingue a sua morte. E aí o Hamlet promete que vai vingar a morte do pai. Agora, veja, se o Hamlet já estava transtornado por tudo que tinha acontecido antes, né? Nesse momento, ele fica ainda mais perturbado ao saber que o pai havia sido morto. E não tinha sido morto por qualquer um. Tinha sido morto por aquele tio que pegou a coroa e casou com a mãe. Então, ele vingou, ele prometeu que ia matar o tio, né? Vingar, né? Entende-se que ele vai matar o tio. O problema é que o Hamlet não tinha essa personalidade vingativa ou mesmo a coragem necessária para matar o Cláudio. E esse é o grande dilema da peça, né? Primeiro, como ter certeza que o fantasma era mesmo o fantasma do pai ou alguma força maligna ali fazendo-se passar pelo fantasma. Depois, se o fantasma falou a verdade. Depois, como que ele ia executar essa vingança. Então, é essa angústia do Hamlet que nós vamos acompanhar durante toda a peça. O Hamlet, ele elabora, a partir daí, ele elabora um plano de se fingir de louco para tentar descobrir a verdade. Esse fingimento, ele acaba confundindo o público ou o leitor, que acaba sem saber se ele está louco mesmo ou se ele está apenas fingindo. Claro que isso, gente, é proposital e enriquece o drama, né? Essa dúvida sobre a sanidade do Hamlet. Eu não vou contar mais da história, porque, como eu disse antes, mesmo sendo quase toda em verso, né? Ela é uma peça toda escrita, a maioria escrita em verso, ela traz um vocabulário antigo, mas apesar disso, é uma peça fácil de ler. Se você não entender o significado de alguma palavra ou expressão, não tem problema, tá? Às vezes nem a nota consegue explicar. Por quê? Porque tem estudiosos que até hoje não entendem determinadas expressões. Então, o importante é o sentido geral dessa tragédia, né? É você entender o que Shakespeare queria nos passar com Hamlet. Uma coisa que facilita muito é você compreender o contexto em que essa peça foi escrita. As grandes tragédias de Shakespeare tem tragédias e tem comédias. As grandes tragédias de Shakespeare, como Hamlet, como Otelo, como Macbeth e outras, elas foram escritas na fase sombria do escritor. Que fase sombria é essa que eu estou me referindo? Ele já estava morando em Londres quando o seu amigo e também protetor, que era quem? O Conde de Essex, foi executado por haver conspirado contra a rainha Elizabeth I, né? Então, esse ambiente de conspiração estava muito presente na mente e no coração do Shakespeare. Então, era natural que as suas peças, que os seus escritos fossem sobre isso, como é o caso do Hamlet. Então, o Hamlet trata dessa conspiração do Cláudio com seu irmão, que era o rei. Um recurso, um recurso que o Shakespeare usa em Hamlet e também em O Sonho de uma Noite de Verão é fazer uma peça dentro da peça principal.
O Hamlet, ou Shakespeare, né, chega inclusive a indicar para o ator que está ali, que vai fazer a representação, não exagerar nem nos gestos e nem nas falas, pois o exagero, para ele, foge ao propósito do teatro, né? Essas são as palavras do Hamlet, que pede, então, para que os atores encenem a morte do seu pai como o fantasma tinha lhe contado, para ver se o rei Cláudio, né, ele se trai. Tanto em Hamlet, e isso é bacana, porque tanto em Hamlet como em O Sonho de uma Noite de Verão, Shakespeare, ele quer discutir um pouco ali o teatro, por isso ele põe uma peça dentro da outra, e ele acredita na força do teatro, na capacidade que o texto teatral tem de fazer com que as pessoas que estão assistindo ou que estão lendo se enxerguem nele. Então, ele faz uma valorização do teatro. Gente, ele era um homem de teatro, nada mais justo do que ele fazer essa valorização. A peça Hamlet traz 3 frases repetidas à exaustão pelo mundo afora e que ao longo dos séculos e que muita gente nem sabe que são originárias desse texto teatral. A primeira frase é: há alguma coisa de podre no reino da Dinamarca, que a gente fala até hoje brincando, que se refere justamente à traição do Cláudio. Normalmente a gente usa quando está falando de políticos, né? Que a gente fala que tem alguma coisa de podre, mas a gente pode usar até na vida, não precisa ser apenas na política, né? A segunda frase é também famosa, que diz: há mais coisas entre o céu e a terra do que sonhou jamais nossa filosofia. Em algumas traduções eles trocam sonhou por supôs, mas o sentido é exatamente o mesmo. O Hamlet, ele diz essa frase devido ao estranhamento de ver um fantasma, né, gente? Não é todo dia que a gente vê um fantasma, principalmente do nosso pai. E nós usamos essa frase toda vez que a gente não entendeu muito bem como é que alguma coisa aconteceu. Lá vem a nossa frase, né? Alguma coisa, né, entre o céu e a terra que a gente nunca imaginou. E por fim, a terceira e talvez mais importante é ser ou não ser. Eis a questão. Que se referia justamente ao inferno pessoal de dúvidas que o Hamlet enfrentava, ser ou não ser o autor de um assassinato para vingar a morte do pai, mas também essa ser ou não ser, ela está querendo discutir também a possibilidade do seu suicídio, porque ele era tão melancólico, ele era tão triste que ele pensava em suicídio, né? Então, ser ou não ser, se nós somos capazes ou não de tirar nossa vida para acabar com o sofrimento. Hamlet sofre, gente, é um personagem melancólico, triste, angustiado. Então, com essas 3 frases, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar para vocês como as sociedades sofrem a influência de uma obra tão importante quanto Hamlet, que se imortalizou ao longo do tempo. Por quê? Porque continua sendo atual. Acabei de falar das frases, trazendo questões que até hoje vigoram nas sociedades e que nos são tão importantes. Leia Hamlet. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui no comentário, faça outro comentário, né? A resenha escrita, ela está também no meu site www.miriambevilacqua.com.br e, se possível, se inscreva aqui no canal. Eu quero trazer agora, já temos 3 de Shakespeare, quero trazer outros autores teatrais. Até o próximo post.